De volta para a Zona Leste de São Paulo, onde agora há pouco terminou o sequestro a um ônibus, falando nesse momento um policial do GAT, explicando como foi essa ação da polícia. Ainda com as técnicas de negociação que foram utilizadas, mas o principal é esse primeiro atendimento que foi dado. Então os policiais do 39º Batalhão, eles tomaram as medidas iniciais de controle e condução do incidente, isolaram muito bem o local e numa atuação... O GAT foi acionado, assumiu, e trabalhando de forma integrada com eles, assumiu a ocorrência, o comandamento da ocorrência e conseguimos solucionar de uma maneira pacífica. O sequestrador não conhecia a vítima? Não, embora trabalhasse na mesma empresa, ele não conhecia, foi aleatório. Ele sabia pela cor do ônibus que se tratava da linha que ele trabalhava e, por esse motivo, ele embarcou nesse ônibus. Ele foi mandado embora? A informação que nós tivemos da empresa com quem nós fizemos contato, que faz parte do trabalho policial, fazer contato para levantar todas as motivações possíveis, dão conta de que ele pediu para ser desligado da empresa. Agora, eu consegui acompanhar ali no fim da negociação, que aos poucos ele vai levanta o motorista, mas ele não libera o motorista de imediato. Houve mais algum tipo de negociação, de conversa ali? O que estava faltando para, de fato, ele se entregar e liberar o refém? Ele oscilava muito, então nós tivemos que trazer o advogado e o amigo várias vezes, mas ele não cumpriu os acordos. Então nós fomos trabalhando, utilizando técnicas, mostrando para ele que a polícia está compromissada com a vida. E aí ele não entendia muito bem isso inicialmente, por isso das idas e vindas. Mas já nós explicamos tudo para ele, explicamos que se ele se entregasse, ele sairia vivo. Mostramos para ele que a gente trabalha dentro da legalidade e conseguimos tirá-lo, tanto ele quanto o refém, ilesos. O que acontece com ele agora, capitão? Ele vai ser apresentado no distrito policial, vai responder pelos crimes que ele cometeu aqui. Então, a autoridade de polícia judiciária vai fazer o flagrante, muito provavelmente, e ele vai pagar na justiça. Isso aí. Então, o que vocês disseram que o convenceu a liberar o refém, a terminar o sequestro? Foram diversas técnicas utilizadas pelos negociadores. Então, nós ficamos ali por volta de 1h30, negociadores muito experientes, mostrando para ele, principalmente, que nós trabalhamos com a verdade. Então, que se ele saísse, se ele colaborasse com a gente ia preservar a vida dele. É claro que nesse tipo de situação nós temos todas as alternativas táticas disponíveis. Então nós temos de tudo aqui. Mas claro que a polícia, ela quer a solução pacífica, sempre que possível. E ele colaborou, por isso preservamos a vida dele e do refém. Inclusive, a minha pergunta vai um pouco nessa linha, essa minha próxima, em relação ao ponto de vista que os atiradores de elite tiveram a todo momento. Porque ele não se preocupou em se proteger atrás do refém, ele... Parece, de fato, alguém leigo no assunto, nesse sentido, Porque ele não estava muito protegido. Os atiradores, se quisessem, poderiam ter agido. Foi essa a premissa usada pelo GAT, de não atirar, de tentar ir até o fim? Queria que você explicasse isso. Exatamente. Sempre que o GAT está atuando num incidente desse complexo, nós temos atiradores posicionados, temos toda a unidade de intervenção tática e a equipe de negociação. Mas, como eu disse, a Polícia Militar, ela busca preservar a vida de todos os envolvidos. E foi nessa linha, nessa premissa que a gente adotou. Ele colaborou e, por isso, o desfecho foi favorável para todos. Além da visibilidade, ele não pediu nada além disso no pós, como, por exemplo, no processo agora que vai se desenvolver, enfim? Ele pediu para que o advogado o acompanhasse, e nós tínhamos acertado isso com o advogado, nós, na verdade, tivemos que buscar um advogado aqui próximo, porque ele não tinha nenhum advogado para ser acionado. Então, a Polícia Militar conseguiu buscar um advogado numa faculdade aqui próximo, que vai dar esse atendimento. E ele pediu água no final e queria conversar. Então, como foi um acordo estabelecido, e a polícia, o GAT vai cumprir o acordo que foi estabelecido, nós trouxemos o advogado, e no final nós demos a água para ele e ele conversou com o amigo dele. Quantos anos ele tinha? Qual o nome dele? 36 anos, o nome dele é Adriano. Comandante, o senhor falou que ele queria publicidade, mas o que ele falou em relação a isso? Que ele queria se mostrar? Qual foi o real motivo e o que ele queria em troca? Só pra gente entender. Ele estava um pouco confuso. A negociação, inclusive, ela demorou e foi um pouco mais complexa, porque ele não seguia uma linha de raciocínio. Não sei se por ter utilizado algum tipo de substância, mas ele não seguia uma linha. Dificultou bastante para nós, mas nós conseguimos mostrar para ele que a vida dele estava sendo preservada e que a polícia trabalha com a legalidade. Então ele não disse exatamente o que ele queria? Não, ele falava que queria conversar com o advogado, ele falava que não queria morrer, ele falava que queria sair vivo. E nós fomos trabalhando nisso, fomos mostrando para ele que nós estávamos dispostos a preservar a vida dele. E ele parecia alterado, bebida alcoólica, drogas, alguma questão psiquiátrica? Ele parecia um pouco alterado, ele estava muito nervoso. Então ele olhava para os lados a todo momento, ele achava que ia ter algum tipo de intervenção e nós mostramos para ele que se ele colaborasse, ele ia sair íntegro da ocorrência.
Bom, aí o comandante do GAT explicando essa ação de agora à tarde aqui em São Paulo, lembrando que esse homem fez pelo menos um cobrador e um motorista como reféns, ele estava com uma faca. Infelizmente, com a negociação toda do GAT, ele acabou saindo do ônibus, ninguém se feriu. Esse veículo foi abordado muito perto do próprio terminal de ônibus aqui na Zona Leste de São Paulo, na região de Itaquera. A Jovem Pan, com a repórter Valéria Luizetti, acompanhou a entrevista agora há pouco.